Momento Jurídico, um oferecimento, editora Essere Neumundo. Olá! Hoje o Momento Jurídico vai trazer como assunto a união estável e as diferenças entre união estável, concubinato e namoro. É importante mencionar que atualmente os casais preferem muitas vezes se unir através de uma união estável e não mais pelo casamento, como era a regra até bem pouco tempo atrás. A união estável, então, é uma forma de constituição familiar que pode existir entre pessoas de sexos diferentes ou entre pessoas do mesmo sexo. Para que ela seja caracterizada, para que ela exista, ela precisa de uma união duradoura, uma união contínua, também conhecida por todos, ou seja, pública, notória, e ela precisa ter, e esse é um elemento muito importante, o objetivo de constituição familiar. Esta é a principal diferença entre a união estável e o namoro, por exemplo. O namoro é uma relação afetuosa entre duas pessoas, como eu disse há pouco, do mesmo sexo ou de sexos diferentes, porém o namoro não tem, naquele momento, o objetivo de constituir família. O namoro pretende tão somente manter uma relação que talvez evolua para uma união estável ou um casamento e, consequentemente, dê origem a uma família. O namoro não gera as mesmas consequências e os mesmos direitos da união estável. Uma união estável normalmente tem início com a convivência e pode ser organizada através de um contrato entre as partes ou de uma escritura pública. Esse documento é bem importante porque ele pode trazer, além do regime de bens, outros acertos entre os companheiros, e esses acertos serão importantes para o decorrer da vida em comum. O namoro não tem este documento. O que o namoro pode ter é um contrato, que até bem pouco tempo atrás existiu com bastante frequência e foi objeto de muita polêmica. Atualmente, poucas pessoas contratam o namoro. Aqueles que contratam o namoro temem que ele se transforme numa união estável. Porém, é importante ressaltar que, ainda que exista um namoro no início e que ele tenha sido contratado, se porventura ele se transformar numa união estável, o contrato perde o seu efeito, perde o seu valor e as pessoas podem discutir a união estável em juízo no caso de não ser pacífico o seu reconhecimento por ambos. Enfim, o que é concubinato? O concubinato também é uma relação duradoura entre duas pessoas que estão impedidas de se casarem. Então, é uma relação que não se caracteriza como união estável porque um dos cônjuges ou ambos tem algum impedimento para o casamento. Consequentemente, esse impedimento também dificulta ou não permite o reconhecimento da união estável. Quais são esses impedimentos? A pessoa já ser casada, uma ou ambas, e viver o seu casamento. Eles não estão separados de fato, eles vivem o casamento e a relação concubinária é paralela a esse casamento, é concomitante. Ou entre os dois concubinos existe algum tipo de parentesco próximo, pode ser parentesco por adoção, por consanguinidade ou por afinidade, que é aquele parentesco com os parentes do nosso cônjuge. Então, nesses casos, esses são dois exemplos de impedimentos que não geram uma união estável, que não permitem um casamento, porém, se existir a relação, eles dão origem a um concubinato. Essas são as principais diferenças entre esses três institutos do direito de família, todos bastante polêmicos e que geram algumas dúvidas, e eu imagino que o assunto ainda tenha muito o que se falar. Obrigada.